como Ana Cristina. É uma honra estarmos novamente estudando este livro, Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, na casa, no acolhimento de Adolfo Bezerra Cavalcante. É maravilhoso. Me emociono sempre, porque este livro, quando eu pensei nele há 3 anos atrás, e a gente preparou todos os capítulos para estudos ou seminários, eu sempre tenho o dever de dizer 3 coisas. Primeiro, entre a minha opinião e a doutrina espírita. Entre a minha emoção e o que ensina a benfeitora Joana de Ângeles, fiquemos com a benfeitora Joana de Ângeles. E o terceiro, não sou psicólogo, sou apenas um estudante da doutrina espírita que tem mais de 40 anos que eu estudo. Mas o que Joana propõe é para o espírito, com a ferramenta da psicologia, tentando nos ensinar e educar a termos o pensamento imortal no corpo. Vamos lá? Hoje o assunto é muito legal, como sempre. Então nós temos aqui exaltação da alegria. Só mais uma lembrança. A gente teve que fazer assim um enxugamento de vários slides para que a gente comportasse estar na perspectiva do tempo disponível. Então vamos com muita disciplina. Ela faz uma lembrança de Nietzsche e diz assim, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, pessimista e cético, até ele afirmou que a oração de cada pessoa deveria ser uma reflexão. E ela repete o que ele dizia, hoje irei dar alegria a alguém. Ah, ele era pessimista? Era, mas também tinha as coisas boas. Aqui já é Joana de Ângeles e esta figura está disponível na internet. A alegria é uma ode à vida, uma canção, uma oração sem palavras. Que beleza! Então seja feliz hoje. A alegria é uma exaltação à vida, uma oração sem palavras. Que legal! Para a alegria é indispensável tranquilidade de consciência reta ou consciência reta para que estejamos tranquilos e sentimento de alto amor. Eu resolvi fazer uma inversão. Para a alegria é indispensável sentimento de alto amor, uma consciência reta que gera a nossa tranquilidade. É uma brincadeira, mas na ordem direta, na minha opinião, cabe muito melhor tranquilidade da consciência reta e sentimento de alto amor para melhora intelecto-moral íntima. E aí ela vem e define: a alegria é um estado de harmonia íntima e programa existencial iluminativo. E por que eu escolhi esta figura? Para mostrar o contraste, apesar dos espinhos das nossas provações, apesar dos espinhos das nossas dores, Papai do céu, Senhor Deus, Mestre Jesus, permite as flores. Num contraste, o que pode ser para nós um sofrimento é, na verdade, o reflorescer do nosso espírito. A alegria é um estado de harmonia íntima e programa existencial iluminativo. Então, prefiramos ser as flores. No entanto, a alegria não é explosão do riso que desfaça conflitos perturbadores. Eu escolhi a figura, mas a Débora fez uma proposta para que a gente exaltasse melhor o pensamento psicológico de Joana na lição para o nosso espírito. A alegria não é a explosão de riso que desfaça o conflito perturbador aonde se esconde através de um olhar. Ou a gente põe um sorriso para esconder a tristeza do olhar. A alegria não é a explosão do riso que esconde a tristeza interior. E aqui uma exaltação de Joana lembrando Jesus. Eis que vos trago boas novas de alegria. A figura está disponível na internet. De Joana,
oportunidade para todos de aquisição de plenitude. E plenitude, como ela já definiu, é a realização interior que induz ao amor. Essa é a plenitude que se espera no plano espiritual do espírita. Por que do espírita? Porque nós estamos estudando uma obra espírita. Oportunidade, a alegria é oportunidade para todos de aquisição de plenitude. E plenitude, realização interior que induz ao amor. O Evangelho do Cristo, o mais perfeito código de ética e moral, jamais ultrapassado. Isso é importante para nós. O Evangelho de Jesus é o mais perfeito código de ética e moral, jamais ultrapassado. Suas lições de ternura, amor e responsabilidade são para sempre. É como aquele rio perene, porque ele é a vida, o caminho da verdade e da vida. Ele é o mestre. Melhor lembrando, Jesus é o mestre, o caminho da verdade e da vida, como ele se autodenominou. Suas lições de ternura, amor e responsabilidade são para sempre. Proporciona essa atitude de responsabilidade com amor, proporciona paz e bem-estar aos que se deixam impregnar-se pelos ensinamentos dele com os conteúdos sublimes que ele viveu. Joana de Ângeles enfoca sempre isso e insiste: Jesus, ele colocou a prática na teoria, foi o único. A jornada terrestre deste livro estamos estudando Seja Feliz Hoje, o capítulo Exaltação da Alegria. A jornada terrestre possibilita ao espírito encarnado, nós, o desenvolvimento dos valores divinos adormecidos, que tem uma meta: burilar-se para que ele seja colimado. O que? O desenvolvimento dos valores divinos adormecidos. Por isso que Jesus dizia que somos deuses e poderemos fazer tudo o que ele ensinou. Basta que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E para quem é especialista, e eu não sou, porque eu fui buscar informação, primeiro aprendi na Mocidade Espírita há 40 anos atrás. Depois fui buscar a minha pesquisa. O grão de semente de mostarda, olha, é muito pequenininho, mas tão pequeno que se você soprar, ele pulveriza. A jornada terrestre possibilita ao espírito o desenvolvimento dos valores divinos adormecidos, burilando-se para que a meta seja colimada. O espírito precisa burilar-se, lapidar-se, melhorar-se, enfrentar-se, educar-se. Confunde-se a alegria com manifestações ruidosas, intempestivas e exaltadas. A verdadeira alegria é uma emoção enobrecedora, torna nobre o coração, que enriquece de valores imortais, trans, além daquilo que é mortal, transcendental. Então ele está além do que é corriqueiro, odierno, ele ascende, vai além do comum, transcende. A verdadeira alegria é uma emoção enobrecedora de enriquecimento de valores que transcende o espírito. Proporcionam alegria. A prosperidade econômica, sim. A conquista de afetividade, sim. O êxito de uma aspiração, sim. O equilíbrio doméstico, sim. E a família em harmonia. Eu tenho para mim que Joana de Ângeles colocou aqui tudo que se vive como um ser humano encarnado, mas que está aquém da transcendência espiritual. No entanto, é verdade, a prosperidade econômica. Se falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então é preciso dinheiro para comprar o pão, pagar o aluguel, pagar a prestação da casa, viajarmos, passearmos, vivermos uma vida feliz. Também, mas não é só isso.
também é conquista de afetividade. Ah, como é bom um olhar amigo, como dizia Divaldo, até de um cão, de um amigo querido, de uma esposa, de um filho, de um irmão, do esposo, o êxito de uma aspiração. Meu Deus, como eu queria passar no vestibular, meu Deus, como eu queria ministrar uma aula satisfatória em que meus alunos sintam no coração a tua vontade de servir, Senhor Jesus. O equilíbrio doméstico, como é bom ter todos com saúde em casa e a harmonia entre cunhada, sogro, sogra. É complexo, mas é possível. O evento que propicia o júbilo da verdadeira alegria é uma bênção que ilumina o ser e o felicita. A vivência do Evangelho, por isso que está em destaque, gera bem-estar emocional. A vivência do Evangelho, que gera bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria de viver. A plena alegria de viver se consegue praticando o Evangelho, a lei de amor, de justiça, caridade, respeito, prudência, vigilância, perdão e também perdoar o outro. A vivência do Evangelho é o mais eficiente instrumento, veja, é uma ferramenta para que a gente consiga a plena alegria de viver. Faze isto e conquistarás o reino divino. Não foi que Jesus ensinou? Foi. Proporciones alegria a alguém em todos os dias de tua vida. E eu gosto muito da frase do Chico: o bem que você faz em qualquer parte é seu advogado em toda parte. Sejam os teus labores oportunidades de dignificação, atitudes dignas, que premia o outro, que nos liberta, que nos dá uma consciência liberta. Olha que interessante. Proporcione, isso aqui é de Joana, proporciones alegria a alguém em todos os dias de tua vida. Sejam os teus labores oportunidades de dignificação humana, de libertação de consciências. É tão bom começar a educar dentro de casa. É tão bom ser o exemplo dentro de casa. Por isso que Jesus recomendou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Faze isso. Tendes aí toda a lei e todos os profetas. Precisamos viver o amor dentro de casa. E aqui uma citação lindíssima de Emmanuel. Eu gosto muito dessa figura disponível na internet. Jesus, entre a humildade e a abnegação, nos ensinou vivendo a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Do livro Alma e Coração de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós que gostamos muito de estudar as estratégias de educação, que a gente já foi treinado em várias empresas, a gente percebeu que de 20 anos para cá, um iluminado estudioso americano e europeu, que disseminou no mundo todo a proposta da inteligência emocional. Que interessante, Jesus já nos trouxe ela há 2000 anos. E aqui está, com Emmanuel, esta afirmativa. Jesus, entre a humildade e a abnegação, nos ensinou que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar. Ora, o amor sublima a inteligência? Então é uma inteligência emocional do bem. Francisco de Assis, o irmão Alegria, distribuía alegria, beleza e júbilos a todos os seres vivos e à criação. Respeitaram-no o lobo de Gúbio, as cotovias que o ouviam atentamente, as abelhas da porciúncula, todos os irmãos animais com os quais confraternizou.
Experimenta então esta alegria alegria, do irmão Povorello, do irmão Francesco Bernardone. Experimenta a inexprimível alegria de viver, nada de mal te alcançará, porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. A treva é a ausência de luz. Não existe a treva, existe a luz. Se a gente deixa um vagalume, um feixe de luz ilumina tudo. Quanto mais escuro, mais aquele feixe tão tênue ilumina mais. Eu me lembro quando eu era criança que nós andávamos lá em Recife, isso há 50 anos atrás, porque tem 63, 63, e todo dia eu agradeço a Deus e peço dignidade para envelhecer, como ensina a Joana de Ângeles, e a gente andava e via nas noites de luar os vagalumes sobre as flores. Então, e a gente apagava as luzes e ficava só apenas a lua e os vagalumes. É tão belo. Experimenta a inexprimível alegria de viver. Nada de mal te alcançará, porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. O cristão verdadeiro é um cantor da alegria. Meu Deus, como Joana de Ângeles é sábia. Eu acho até que ele é uma poetisa da alma. Em razão da aventura, por saber da transitoriedade do corpo, em benefício da imortalidade do espírito, a alegria que promoves transferir-te-á para os fenômenos transcendentes metafísicos. Olha, eu amo esta foto disponível gratuitamente na internet. Esta foto, quem a tirou, quem fotografou, estava profundamente iluminado pelo amor de Madre Teresa de Calcutá. Veja que coisa! O filho alheio. Olha, vale a pena. O cristão verdadeiro, não importa o rótulo religioso. Temos tantas fotos do Chico sorrindo. Eu gosto de uma em especial que ele está ao lado do médium Francisco Peixoto Liso Peixotinho. Eles fizeram a prece, contaram a piada, eles riam com o Divaldo, com o Peixotinho. O Chico sorrindo é coisa sublime. Mas eu gostaria de apresentar uma foto diferente. Uma foto em que aparece Madre Teresa, o amor, um amor maternal especial. E eu gosto muito de uma frase dela. Quando ela esteve nos Estados Unidos, nas primeiras vezes, que ela inaugurou o primeiro hospital aidético há 30 anos atrás, que era como hoje o Covid, esta coisa pandêmica, um repórter perguntou para ela, chocosamente, desrespeitosamente, Madre, como que a senhora faz para dar um banho no aidético e um aidético condenado à morte que está, em vez de morto por uma injeção letal na cadeira elétrica, ele se deu para que a ciência pudesse fazer nele experimentos. Como a senhora tem coragem de dar um banho neste homem? Eu, madre, dizia o jornalista, nem por US$ 1 milhão eu daria um banho neste homem. Ela sorriu e disse: Eu também não. Eu não dou um banho em ninguém por US$ 1 milhão. Eu só dou por amor a Jesus. Então eu dou um banho sim, por amor. A alegria na oração que faz vibrar o amor em favor do próximo. Então é uma oração diferente. É como aquela que Jesus recomendou: entra em secreto no teu coração e ora a Deus. E ele ensinou louvar, agradecer e, por último, pedir. Eu acho que a gente pede, 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 por último agradece. Mas Jesus ensinou: orar é agradecer, louvar e pedir. Alegria na oração, que faz vibrar o amor em favor do próximo, encontra ações edificantes e toma destino para a conquista do bem inalterável. Então a gente começa a exercitar o bem perene dentro de nós. Meu Deus, com alegria de amor, com amor de oração, com amor na oração, com amor na alegria. É,
Não te entristeçam as ocorrências graves, a pandemia, o Botafogo ter sido rebaixado para a segunda divisão. Não te entristeçam as ocorrências graves, as aflições, as provações necessárias, os desencantos. A gente está ligando para a net para pedir o sinal de Wi-Fi, aí a ligação cai naquele momento que a gente vai anotar o protocolo. Aí a gente liga tudo de novo. Não te entristeçam as ocorrências graves, as aflições, as provações necessárias, os enfrentamentos, os desencantos. Aliás, eu aprendi muito cedo da minha vida. Só se desencanta quem está iludido. São teus aprendizados. O quê? As provações, os desenganos, as ocorrências graves, as aflições. Por quê? Porque elas nos proporcionam superação do ego. E o que é que Joana fala sobre o ego? Instância psíquica, produto da reencarnação, persona, centro de tudo. Então, nas páginas do livro, do lado do texto, ela coloca algumas, neste livro apenas, Seja Feliz Hoje. E ela vai e define o que é ego. O que é o ego? São as provações, as ocorrências graves, os desencantos, as aflições, os conflitos, os medos, são instrumentos de aprendizado para nossa superação em instância psíquica, que apelidou-se de ego, e da perfeita identificação do eu superior, ou a parte divina do ser, do self. Então trocaram apenas a palavra self, que era espírito, e estamos então atualizando para espírito self. São teus aprendizados para a superação do ego e da perfeita identificação do espírito do self. E como é que ela denomina? O nosso eu superior, o caminho de dentro de buscar a Deus. Lembramos o budismo há mais de 4.000 anos, quase 5.000. Caminho de dentro, namastê. Caminho de dentro para Deus. Eu superior. Vou repetir porque é muito importante. A alegria na oração que faz vibrar o amor em favor do próximo, em contrações edificantes e ruma para a conquista do bem inalterável. Mas não é só isto. Tem o outro lado para nos educar. Nós precisamos ver na dor, na aflição, nas provações necessárias, nos nossos desencantos, são nossos aprendizados para a nossa superação do nosso ego, que é a nossa persona, o que estamos hoje, e da perfeita identificação do que somos, porque somos espíritos imortais. Une-te ao universo e escuta a grandiosa sinfonia dos astros em verdadeiro coral de alegria, exaltando o Criador em sua grandeza. E eu confesso, sempre que volto a esse estudo, eu procuro uma figura nova do Hubble. E essa não tem nem uma semana. É uma fotografia nova de uma galáxia logo ali, como diz o mineiro Ai, logo ali, a 6,5 milhões de anos-luz da Terra. Isto é, vamos inverter. A luz que saiu desta galáxia, que tem mais de 1 bilhão de sóis, por isso que ela se chama NGC 55, é uma classe de galáxia que tem mais de 1 bilhão de sóis. 1 bilhão de sóis está a 6,5 milhões de anos-luz aqui da Terra. Foi fotografado neste observatório no Chile. Então vamos aprender. Esta luz que saiu dessa galáxia levou 6,5 milhões de anos-luz para chegar à Terra. Que coisa grandiosa é o universo de Deus. A alegria vai além disso. A alegria vai além das aquisições positivas. Isso é uma aquisição positiva. Entretanto, a Terra ainda não é, nem foi o paraíso perdido, conforme a concepção utópica de John Milton. Eu não conhecia, tive que estudar. Fui lá e pesquisei. Isso está num poema dele chamado Paraíso Perdido,
no século XVII. Quem quiser dê uma olhadinha. A Terra ainda não é, nem também não será. Não foi o paraíso perdido. Ela será regeneração. O espírito se torna belo no fragor das lutas. O espírito se torna belo no fragor das lutas, na luta, no sofrimento. Aliás, a gente escolhe o sofrimento, porque Deus nos dá a dor do crescimento, mas a gente prefere sofrer. O espírito se aformoseia na luta, no fragor das lutas. O sofrimento altera emoções e a realidade se apresenta grandiosa e dominadora. Olha que sorriso belo do Chico Xavier. E ele afirma: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, isto aqui é a força do amor divino. E aqui está a nossa força na caridade, na prática do bem. Vive, pois, em qualquer circunstância, situação com alegria. E agora uma frase de Dr. Bezerra de Menezes que eu amo. Não poderíamos deixar Dr. Bezerra de Menezes sempre nos ensinando. Momento de crise é um passo adiante. Ele afirma: momento de crise é um passo adiante. Retroceder, rebelar-se, revoltar-se ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um tempo de amor e paz. Vou repetir: momento de crise é um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um tempo de amor e de paz que nós é que temos que construir. E aqui uma frase lindíssima de Emmanuel: o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Ele tem a perfeita noção que agora não dá para bendizer, mas bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que habitam o mundo que nós vivemos, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de nós construirmos, materializarmos o bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem nos transformar em heróis. Só tem esse caminho: fazer o bem e o bem. Lembremos-nos do primeiro encontro de Emmanuel com o Chico, quando ele tinha 16 ou 17 anos de vida, lá no Riacho, que tem uma fotografia, aliás, uma concepção artística belíssima, disponível na internet para quem quiser. Você digita assim: Emmanuel e Chico encontro no Riacho, você vai ver. No entanto, além de toda a recomendação de estuda o Evangelho, de estuda o Livro dos Espíritos, viva o Evangelho, viva o Livro dos Espíritos, ele disse 3 coisas, Chicos: disciplina, Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Quem acompanhava a crucificação de Jesus não poderia imaginar que o espetáculo hediondo era véspera da madrugada gloriosa da ressurreição do Cristo. Nunca nos afastemos das paisagens interiores da alegria, mesmo sob dificuldades e blasfêmias. Somente haverá vida em abundância se acontecer a noite da morte física transitória. Então, vida e abundância, é preciso ter a consciência imortal para que a gente possa viver na Terra. Porque a época de Jesus não se vivia. Ele vivia
uma vida plena em abundância, espírito perfeito, que simplesmente irradiava a luz divina através dele. Nós, que somos os alunos retardatários, os últimos da série, lá no fundo da sala de aula, os mais complicados, precisamos do amor do Cristo para nos espelhar no exemplo dele. Então, esta vida plena de satisfação única só depois do corpo, mas é possível viver a relatividade da alegria como viveu Francisco de Assis, o Chico, Madre Teresa e o Doutor Bezerra. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, isto aqui é alegria e felicidade para nós. Acender a nossa luz interna com a caridade, com o bem, para que vejamos as nossas boas obras e glorifiquemos ao nosso Pai que está nos céus. Então, na linguagem direta de Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. E aí a última recomendação de Joana: o reino dos céus está entre nós. Esse Cristo belíssimo, exaltação da alegria. Finalizamos mais um capítulo hoje.